No bate-bola de hoje, eu tenho a satisfação de receber um cara generoso e disposto a arregaçar mangas para ajudar, mas também para lutar pelos seus objetivos. Sua vida está intimamente ligada ao futebol. Empresário de sucesso, ele tem 55 anos, é divorciado e tem 5 filhos. Está aqui ao meu lado o presidente administrativo do Corinthians Alagoano, o meu amigo Eurico Beltrão. Tudo bem, Eurico? Tudo bom, Eduardo? Prazer aqui. Prazer é nosso, você não tem ideia. Prazer é nosso também, satisfação, parabenizar pelo esse brilhante programa. Nós já tivemos conhecimento, não tivemos a oportunidade de assistir, mas vou até fazer o possível para, aos sábados, tirar aquele horáriozinho para poder, porque principalmente porque é um programa comandado por você, que é uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, não só como o desportista que foi, o atleta que foi, e como pessoa também. Obrigado, Eurico. E assim, eu não poderia deixar de fazer assim uma retórica. Você foi o primeiro presidente da Fundação Alagoana, da FAP, na gestão do governo Ronaldo Lessa. E eu me lembro claramente que você pegou uma fundação extremamente sucateada, arcaica na sua administração, pelos seus quadros. O Estado do Rei Pelé em estado deplorável, um segmento que não existia. Como é que você vê assim, a recuperação e como você pôde oportunizar não só a recuperação do segmento esportivo, como também a do próprio Estado do Rei Pelé? Na realidade, Eduardo, foi um momento difícil, né? Até no início, quando eu recebi o convite do governador Ronaldo Lessa, é um desafio, né? E, para minha satisfação, uma das condições dele, inclusive, foi que você iria lá trabalhar junto comigo. Foi um motivo de satisfação, entendeu? E nos primeiros dias, essa dificuldade muito grande, a FAP, ela tinha um débito com energia, débito com funcionários, tinha uma folha de mais ou menos 70 funcionários, a 75 de serviços prestados. Com recursos próprios, né? E não dispunha de dotação orçamentária. Isso. Então, até mexer um pouco nos primeiros dias, até porque vinha de uma iniciativa privada e deixando a fazer isso meio para poder assumir aquele compromisso, aquele convite do governador. E em dado momento até pensei em largar, porque os problemas eram tantos, mas o que me deu o incentivo de continuar foi a equipe que foi formada, entendeu? Foi, sem dúvida, eu acho que foi a melhor equipe. Uma equipe hoje, que realmente arregaçamos as mangas, entendeu? Tive um apoio muito grande, entendeu? Não é porque estive na sua presença, mas você foi uma pessoa assim, muito, muito importante. Você, o próprio Neto, que é o diretor administrativo financeiro. José Sátiro de Messias. Exatamente. E você foi de uma importância muito grande, entendeu? Nessa trajetória lá da FAP. E aquela equipe que nós montamos, entendeu? Não tinha horário, não tinha questão assim de eu ser o superintendente. Era uma equipe que trabalhava coesa e todos nós com o objetivo de passar aquela situação difícil, e muitas vezes nós fomos ao governador e os recursos para tocar. O início do Estado assim, exatamente, sem muitas condições. Sem muitas condições. E hoje a gente vê o Estado do Rei Pelé nas condições que está, e a gente lembrar das infiltrações. E tinha uma coisa inédita que é interessante falar assim, que era o fato de o presidente da Casal, na época, você falou do débito da Casal, era seu primo. E todos os meses ele mandava cotar a água do Rei Pelé. Então você imagina o que era. Nós realmente, Eurico, assim, quando você fala do meu nome, eu tinha assim a vontade de trabalhar muito grande, mas a determinação era sua. Você tinha uma liderança muito grande. Então, assim, até porque o nosso tempo é pouco, eu aproveitei e fiz essa pergunta para o programa prestar uma homenagem a você, porque você, sem dúvida nenhuma, se hoje o esporte, embora nós tenhamos tido vários problemas depois da nossa gestão, pessoas sem nenhuma qualificação, pessoas que não valorizavam o segmento, pessoas que não têm vínculo com o esporte, assumiram a pasta, e eu tive assim uma contundência nas minhas críticas e tenho ainda hoje, mas você é o cara responsável, indiscutivelmente, pelo sucesso do Estado que está hoje e do esporte, porque você delegou o poder às pessoas que tinham vontade e determinação. Eurico, me diga uma coisa, vamos falar de futebol. Hoje, para um clube, um pequeno clube, o que ele precisa, assim, de forma básica para que ele possa participar da primeira divisão do campeonato? Bem, Eduardo, eu acho que, acima de tudo, tem um planejamento. O planejamento é importante porque, vamos aqui mais perto, aqui, o próprio CRB.
Eu acho que o clube, para ter sucesso numa Série B, passar para a Série A, ele tem que se planejar dentro da competição a nível regional. Ou seja, formar um time capacitado já no campeonato estadual. E quando chegar ao campeonato regional, tem algumas peças, o Campeonato Brasileiro tem algumas peças para se adequar ao plantel. Então fica difícil. O ano passado mesmo vimos o CRB fazer várias contratações, dispensas e contratações dentro da competição. E por pouco não é rebaixado. Então nós não queremos isso, nós queremos ver amanhã o CRB, o CSA, o Corinthians, o Asa, disputando uma Série A. Isso é muito importante para o futebol de Alagoas. Mas tudo na vida você tem que se planejar. Então você tem que gastar aquilo que pode gastar e fazer as contratações certas. Mas veja bem, você está falando de clubes assim, que eu diria tradicionais no aspecto CSA e CRB, e o Corinthians pela sua própria estrutura. Mas eu digo assim, clubes pequenos, que têm o apoio das prefeituras, como o Bom Jesus, como o Murici, que são... como esses clubes fazem para chegar à primeira divisão do Campeonato Alagoano? Estratégia, planejamento, apoio da própria prefeitura? Acho que apoio, esses clubes menores, apoio da própria prefeitura. Você vê o seguinte, o Coruripe, por exemplo. O Coruripe, o primeiro ano que ele disputou a segunda divisão, o deputado João Beltrão, que é nosso parente, manteve o contato e nos convidou para fazer... o Corinthians teve uma participação muito forte, Foi exatamente. Então, toda a estrutura do Corinthians na época, eu com o Feijó, os excedentes, Beltrão, nós fizemos todo o planejamento para o Coruripe. É verdade. E, infelizmente, no primeiro ano que ele disputou, sagrou-se campeão. Verdade. Entendeu? Então, até com doação de material, o Corinthians facilitou até a compra de equipamentos, não foi, Eurico? Porque na época a gente já tinha, até na compra dos materiais, de bola, chuteira, a gente já tinha... Já tem fornecedor, já tem fornecedor, tudo. Então, os planejamentos, o pessoal nosso lá que dava a estrutura de supervisão, o Roque Júnior, que cuidava da parte de burocrático, papelada. O Roque Júnior já está no Corinthians. Está no Corinthians. Então, todo o suporte foi dado para o Coruripe. Até o primeiro ano que ele disputou o campeonato da primeira divisão, a gente sempre deu esse apoio. Então, o que acontece é o seguinte, o Coruripe subiu, o João Beltrão com o Maico, um jovem presidente que vem comandando o Coruripe muito bem, a prova hoje que é o líder do campeonato alagoano, entendeu? E então ele viu o caminho e seguiu. Fizeram um belo trabalho lá na reforma do estádio, está ficando uma beleza. E outros clubes talvez não tenham essa condição que teve o Coruripe, de se planejar e pensar o seguinte, vou subir para uma primeira divisão. Agora, você tem que subir sabendo que vai ter aqueles custos, aquelas despesas. Você não também pode ficar só dependendo de uma prefeitura. Claro. Porque você depois vai participar de um campeonato, como mesmo esse ano aí, e numa condição de não conseguir manter a sustentação financeira para aqueles compromissos seus. Você não pode chegar num dia, dar uma folha de pagamento, você não pagar a sua folha, de não honrar os fornecedores. Entendeu? Também não honrar. Exato. Então isso aí dificulta muito, por exemplo, um time do interior, depende sempre da ajuda da prefeitura e de alguns abnegados. Né? Então, essa pergunta, ela tem exatamente um propósito. Nós sabíamos da participação, né, e do sucesso do Coruripe, que tinha a participação do Corinthians. Então, agora me fala um pouco. Nós não poderíamos deixar terminar nossa entrevista, apesar do nosso tempo ser muito limitado, nós não poderíamos deixar de terminar essa entrevista falando do próprio Corinthians alagoano. O centro de treinamento, qual realmente é a necessidade do centro, a estrutura que o Corinthians tem hoje e o que ele representa hoje no nosso cenário estadual e nacional, uma vez que você foi o Corinthians foi o primeiro clube, acho que a Alagoana participar de torneio fora do estado, até torneio internacional. Fala um pouco do Corinthians alagoano. O Corinthians, ele surgiu, logo que surgiu, era Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro. Isso aí era um time que era dirigido pelo Manuel Nascimento. E na época que tive o contato com o Feijó, nós resolvemos adotar o Cruzeiro e saímos em busca de patrocínio. Existia um projeto que era justamente... Você já tinha sido diretor do CSA, né, Eurico? Até porque você era do empresário do ramo de restaurante. Era, exatamente. Você era diretor do CSA e o João Feijó
quem nós mandamos um grande abraço, lhe convidou para dirigir o Corinthians. Na época, nós estávamos no CSA, Feijó manteve contato conosco, conheceu alguns atletas, e depois que eu deixei o CSA, nós nos encontramos e conversando me surgiu essa ideia de ter um time de futebol. Então, veio o caso do Cruzeiro. Daí nós tínhamos que ter o recurso para tocar todo esse projeto que foi montado. Tivemos em São Paulo, no caso Feijó, e lá manteve contato com o pessoal da Calor que patrocinava o Corinthians Paulista. E uma das exigências deles foi mudar o nome de Cruzeiro para Corinthians Alagoano. Daí houve essa transformação. Quer dizer que teve assim, uma influência do próprio Corinthians. Mas só que depois de tudo pronto, de tudo feito, assim, em cartório, passado essa mudança e tal, e a gente caiu em campo para fazer o quê? Alugar uma casa, já para trazer os jogadores para disputar a segunda divisão. Nesse momento, tivemos uma surpresa desagradável, que foi a desistência dos patrocinadores. O pessoal da Calunga desistiram e a gente com todo o projeto já pronto, e fomos em frente com a cara e a coragem, entendeu? E Feijó. E o Corinthians foi campeão 2 vezes na segunda divisão para poder vir para a primeira. Porque o primeiro ano que nós fomos campeão, nós achamos que não era o momento ainda exato para o Corinthians subir, porque não adiantava você subir para depois ter que ser rebaixado de novo. Você Mesmo tinha que campeão, subir. vocês não quiseram participar da primeira divisão? Não, porque a gente pensamos o seguinte, a gente teve um ano depois que disputamos só para constar, para não ficar fora, mas a gente só vai para uma primeira divisão quando tiver uma estrutura capaz de subir e permanecer lá. Daí veio, fomos campeão de novo e fomos para a primeira divisão e nós tínhamos outro projeto que era justamente a compra de uma área para poder fazer o estádio, o centro de treinamento. Que é belíssimo, né? A gente seguiu um modelo, Eduardo, assim, europeu, né? Quer dizer, dentro das condições, escolhemos um local, uma região, onde, se não me engano, são 12 conjuntos habitacionais que tem ali, e trazer ali o esporte para aquela comunidade ali. E isso aí foi um trabalho também difícil, né? Que muitas vezes até o Corinthians era criticado por dirigentes do CSA e do CRB, que o Corinthians era um clube que era balcão de negócio. Isso. E eu pergunto, a gente sempre perguntava o seguinte, qual clube brasileiro hoje que não é um balcão de negócio? Você vai crescer um patrimônio sem ter uma venda de um atleta, só com rendas de jogos que não dá para cobrir nem as despesas? Eu até acompanhei essas matérias. Na verdade, aquilo nada mais era do que inveja de um grande gerenciamento, de um grande planejamento estratégico que vocês tinham. E eu já aí nesse período eu já acompanhava porque eu trabalhava com você. Assim, infelizmente nosso tempo está acabando. Então, assim, nós gostaríamos muito, mas muito, não só o Eduardo, mas como toda a estrutura do programa, a TI+, a própria staff, agradecer a sua presença, mandar um fortíssimo abraço a uma pessoa que você sabe que também nós admiramos muito, que é o João Feijó. Né? Então, vamos fazer umas perguntas, que é o nosso ping-pong, pergunta rápida, resposta rápida também, e depois você fica com os minutos finais para fazer as suas considerações. Eurico, me diga para você o que é um golpe certeiro. É você ser justo e leal. Um golpe baixo. Injustiça. Quem merece o cinturão da vitória? Aquela pessoa que tem lealdade. Quem deveria perder o direito de lutar? Aquela pessoa desonesta. Está preparado hoje para que desafio, Eurico? O desafio da vida. O da vida. Muito bem, Eurico. Muito obrigado. Fica os nossos minutos finais. Parabéns pelo sucesso. Parabéns pelo Corinthians. Nós desejamos muito sucesso para o Corinthians Alagoano. Eu que agradeço o convite, Eduardo, e desejar todo sucesso para você e que esse programa cada dia consiga mais público, mais telespectador, porque é um programa que realmente nós não temos acompanhado ainda, porque pelo horário, mas temos certeza de que vamos outros sábados agora, no próximo sábado, assistir esse programa e esperamos que o sucesso continue a bater na sua porta. Obrigado. Nós aqui agradecemos muito a sua presença. Ficamos com Eurico Beltrão, presidente administrativo do Corinthians Alagoano. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o seu vestibular online e venha ser o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Água Mineral Aldebaran, a melhor de Alagoas.